sou Cíntia Marques. Eu sou a Márcia Scarpa. A fotografia pode ser considerada um objeto artístico? Eu inicio com essa pergunta e muito provavelmente muitos de vocês vão responder sim, porque vão se lembrar de algum fotógrafo famoso, como Sebastião Salgado, por exemplo. Então eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Os registros fotográficos que nós fazemos no dia a dia podem ser considerados objetos artísticos? Foi com essa provocação que demos início a uma ação com jovens de mais ou menos 13 anos, que demos o nome de Haikai e Fotografia, a sensibilidade de um momento. O objetivo era unir a fotografia e a escrita e, a partir daí, transformar a forma como enxergamos a realidade, impondo mais sensibilidade ao olhar. Mas a fotografia precisa da matemática. Que tal trabalharmos juntas? Foi aí que nós nos unimos. Nos unimos e convidamos outros colegas para participarem dos nossos encontros. Os nossos registros poderiam ser muito melhores se fossem em grupo. O ponto inicial foi estimular os alunos, a partir da temática Elementos da Natureza, a produzir seus registros fotográficos de forma espontânea. As fotografias são mágicas, elas nos permitem a interpretação. A partir da leitura de imagens, podemos olhar para o céu e identificar: será que aquela nuvem é um dragão ou é uma esfinge? Convidamos o fotógrafo André Carriere para nos oferecer uma experiência incrível. Ele é um estudioso da linguagem fotográfica e, além de ser fotógrafo, é também apaixonado por haikais. Com o André, nós aprendemos a observar a fotografia fora da objetividade. Por exemplo, a silhueta de um gato pode ser o Batman ou não? O que aprendemos com esse encontro? O que ficou dessa experiência? Uma jovem do nosso grupo, a Ana Beatriz, aprendeu, por exemplo, que os registros fotográficos, uma boa fotografia, não precisa de uma câmera profissional ou de luzes profissionais. O ângulo importa. E os registros passaram a nos encantar. A matemática, a linda matemática, presente em tudo que fazemos, começou a aparecer nas fotografias. Foram linhas, imagens, padrões de repetição, iluminação, ângulos, e a cada encontro fomos nos encantando com as produções. Já pararam para pensar por que nós fotografamos tanto? Fotografamos com que intenção? Quase todas as pessoas têm um celular com câmera, também têm redes sociais. E para que fotografar? Será que ela pode ter maior qualidade? O haikai tem tudo a ver com a fotografia. Ele é um tipo de produção poética que tenta reproduzir a realidade de maneira poética. Para escrever um haikai, é preciso seguir os passos do mestre japonês Matsuo Basho. Ele nos ensina que nós devemos contemplar a natureza para descrevê-la. A forma fixa do haikai, a tradicional, 3 versos, 5, 7, 5 sílabas poéticas, nos proporciona o poder da síntese. É preciso dizer muito com poucas palavras. E se eu não sabia fazer haikai, eu poderia ensinar o que eu sei da matemática. Quando nós fotografamos e escolhemos a imagem com um belo enquadramento, ela nos oferece a regra dos terços. Na regra dos terços, temos 3 linhas na vertical e 3 na horizontal. O encontro entre as linhas com um belo enquadramento trará sintonia à imagem. Quando falamos da beleza dos animais e do que encontramos no nosso dia a dia, precisamos pensar na regra que nós observamos nessa imagem. Vamos falar da sequência de Fibonacci ou a proporção áurea. Se vocês observarem, o espiral sobre o corpo do gato traz a beleza do corpo do animal. E as fotos passam a nos encantar a cada imagem. A partir de cebolas, batatas, folhas secas, flores, que os estudantes nos trouxeram nas fotografias, nós preparamos um espaço especial, um espaço de investigação. Pimentões foram cortados, pinhas foram analisadas com microscópio, e a cada imagem e fotografia, conseguimos perceber a beleza presente nas cebolas e nas cebolinhas. Quando pensamos num morango, podemos imaginar que ele foi fotografado, desenhado, pintado e transformado num quadro. A arte se tornou presente, e a cada imagem, uma fotografia belíssima.
arte, o haikai nasceu no Japão, mas a arte e a cultura são universais. A mesma experiência que nós poderíamos ter no nosso idioma também foi estendida ao inglês. Os encontros foram ficando cada vez mais sensíveis, o olhar cada vez mais apurado, e a relação entre fotógrafo e fotografado nos mostrou um vínculo, uma beleza. As imagens começaram a nos encantar e foi aí que saímos para fotografar o nosso cotidiano. Um cotidiano visitado diariamente e invisível. Por que será que nós não vemos a natureza presente todos os dias? É uma coisa para a gente parar e pensar, não é mesmo? Os jovens foram estimulados, a partir das suas fotografias, a produzir nuvens de palavras. Quando falamos que apenas 4% dos jovens ou crianças têm contato com a natureza, é possível entender por que precisamos falar de meio ambiente com um outro olhar. Ele precisa ser despertado, ele precisa ser vivido. Como diz uma amiga, precisamos, a partir das atividades, da pesquisa e da experiência, escolher quais os óculos que vamos olhar, quais as réguas que vamos medir e quais as tesouras que vamos recortar e apresentar ao mundo os mais belos recortes. Vocês se lembram da nuvem de palavras que eu mencionei anteriormente? Pois então, elas se transformaram nos belos haikais que nós compartilhamos aqui. E aí eu volto para aquela provocação inicial. Os registros que nós fazemos, os registros fotográficos que nós fazemos no dia a dia, podem ser considerados arte? Muito obrigada. Obrigada.